Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Franca Botelho. Hoje eu estou aqui com mais um podcast Além da Plástica e quero apresentar para vocês uma convidada muito especial. Ela faz parte da equipe do Dr. Botelho. É a doutora Letícia Moraes. Tudo bem, doutora? Tudo Seja jóia. bem-vinda. Obrigada pela confiança, pelo convite. Então, doutora, fala para a gente um pouquinho sobre o seu currículo, sua formação. Formada no Centro Universitário de Brasília, tenho atuação em nutrição clínica há 15 anos, tenho 2 pós-graduações em nutrição clínica e nutrição esportiva, vários cursos de nutrição integrativa, nutrição funcional, tenho um curso de nutrição ortomolecular com Arthur Lemos. Olá, Arthur, se você estiver assistindo. Então, foi por isso que eu convidei a doutora Letícia para fazer parte da equipe do Dr. Botelho, porque assim, eu estou fazendo uma pós com o Dr. Baracate, que é uma pós de medicina integrativa, e nessa pós eu tive realmente uma visão diferente, né, diferenciada de tratamento, porque a integrativa ela aborda o ser de uma forma como um todo, né? Como Mente, um corpo e todo. espírito. Mente, corpo e espírito. E visando tratar as pacientes aqui na clínica dessa maneira, eu a convidei para fazer parte da equipe do Dr. Botelho. Está sendo um sucesso, né, doutora? A nutrição integrativa, ela é diferenciada. Vamos falar um pouco sobre ela, então? Sim. Então, a nutrição integrativa, ela é baseada na medicina integrativa, que vai ver o ser humano como único, que vai procurar as causas dos sintomas, das doenças, é, vai tratar o ser humano de forma completa, a mente, o corpo, o espírito. A nutrição funcional faz parte da nutrição integrativa, que vai identificar e corrigir os desequilíbrios do organismo, Sim. que são inflamação, desbiose intestinal, parasitose, deficiências nutricionais, deficiências neuroquímicas. Então, a nutrição integrativa, ela vai trabalhar com tudo isso, trazendo equilíbrio para o organismo, né, para que o paciente possa desfrutar da qualidade de vida, da longevidade saudável, conseguir tratar seus sintomas, as suas doenças de forma natural. Sim, certo. Então você, nessa nutrição integrativa, você trata a famosa desbiose, que é o intestino, Isso. né? Pelo que eu tenho estudado, o intestino ele também é a causa de uma grande maioria das doenças vem do É a intestino. causa, né? É a causa, que é o intestino, né? Da maioria. E você faz nesse tratamento do intestino, você trabalha com a desbiose, que é. Fala pra gente da desbiose, porque a gente fala muito em desbiose, e o paciente, muitas vezes, ele não entende o que é a desbiose. Que é uma fala técnica, É né? técnica, Difícil. Então, a desbiose é o desequilíbrio das bactérias do intestino. Então, lá no nosso intestino, a gente tem as bactérias boas e ruins. Então, primeiro a gente tem que investigar através do teste respiratório de hidrogênio expirado. A gente consegue identificar se esse paciente tem esse desequilíbrio dessas bactérias, porque é genético. É 40% genético É a desbiose. 40%? Então, Isso muitos tudo eu não pacientes sabia. acham que tem, mas tem que fazer o teste, tem que ter certeza se realmente tem, porque é uma causa que tem que ser acompanhada, o tratamento tem que ser muito bem direcionado, porque é uma doença grave que vai causar várias doenças, né? Diabetes, depressão. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, assim, no caso da desbiose, você está me dizendo que, inclusive, a depressão, né, a ansiedade também pode ter aí como causa uma A desbiose. desbiose, A exatamente. desbiose, como que ela acontece no intestino ali? Porque eu andei estudando muito e eu achei muito interessante como é séria essa questão da desbiose. Como é que ela funciona? Como é que acontece ali no intestino do paciente? Então, a pessoa tem uma genética, né, para desbiose intestinal. E a partir do momento que ela começa a consumir mais industrializados, mais açúcar, mais gordura,
ela é uma pessoa mais estressada, não dorme direito, ela ativa Ativa. essa doença. Não, alimentação, Aí o aí ela estresse. começa a sentir cansaço, excesso de gordura corporal, o sono dela é afetado, gases intestinais, alteração no funcionamento do intestino. Aí são esses sintomas, né? Vários São os sintomas da sintomas, né? desbiose. São vários sintomas. Sim. E ela tem que modificar a alimentação dela. Então, ela tem que diminuir o consumo de alimentos industrializados, de açúcar, de gordura, e consumir mais frutas, mais verduras. É a dieta mediterrânea, né? Uhum. Sim. Eu vou tratar a digestão, eu vou tratar o estresse desse paciente, porque o cortisol tem relação com a desbiose intestinal. Olha, então, o cortisol, a desbiose, tá vendo? Que a desbiose intestinal, ela tem várias causas. Uma delas pode tá ser vendo? o Tudo cortisol. tem causa. Assim, Cortisol. quais são as causas da desbiose? Aí eu vou tratar digestão, vou tratar estresse, alimentação, e para conseguir equilibrar as bactérias, né? Porque é um equilíbrio. Então não pode assim, é só matar. Não, nosso corpo depende dessas bactérias para diversas funções no organismo. Então, antibiótico não vai funcionar, porque a gente precisa delas, principalmente para a saúde mental. Então, principalmente para a saúde mental, você tocou num ponto muito importante. Porque quando ela me falou, a doutora, sobre a psiquiatria nutricional, eu achei isso o máximo, porque assim, eu não conhecia, né? Mesmo fazendo a pós, assim, eu não tive ainda conhecimento sobre esse diferencial da psiquiatria nutricional. E aí, como é que é essa psiquiatria nutricional? E aí, a psiquiatria nutricional, o que eu posso te perguntar sobre como é psiquiatria? que funciona? Como funciona a psiquiatria nutricional? Como é que eu faço, né? Isso. O equilíbrio, o tratamento. Uhum. Primeiro tem que investigar se o paciente tem desbiose. Aí eu vou fazer um tratamento direcionado para a desbiose intestinal. Vou dar só um exemplo aqui para as pessoas entenderem melhor. Por exemplo, quando a gente consome um aminoácido chamado tirosina, esse aminoácido ele é a matéria-prima do neurotransmissor dopamina, noradrenalina, que é muito importante aí, principalmente a gente está vendo aí um crescimento de TDAH aí nas crianças, nos adultos também descobrindo, né? É a deficiência da dopamina e da noradrenalina. E o hipotiroidismo. Então, todos eles dependem do aminoácido tirosina. Se a gente não tem essa matéria-prima no nosso organismo, a gente não tem esses neurotransmissores funcionando adequadamente e não temos o hormônio da tireoide funcionando adequadamente. É onde surge déficit de atenção, dificuldade de aprendizado, hiperatividade. Só para vocês entenderem assim, como é que funciona essa conexão do intestino com o cérebro e com o comportamento humano, né? Então, e olha que interessante, para a gente ter a tirosina no organismo, a gente precisa ter a bactéria que faz a digestão da tirosina. Então, tem alguns indivíduos que não têm essa bactéria. É mesmo? Porque não consome fibra. Olha só. Na dieta, a gente tem que consumir 30 gramas de fibra. Uma fruta tem 4 gramas. Nossa. 30 gramas de fibras por dia, é muita coisa. Então o ser humano ele acha que está consumindo a quantidade de fibra adequadamente, mas não está, ele está ali no máximo 15 gramas por dia, e olhe lá. Nossa, é muito quando sério. Quando as pessoas têm aquele fezes de cabrito, né? Uhum. Em bolinha. Sim. Sinaliza ali que a dieta não tem nada de fibra, né? Sim. Então, e também quando a gente consome fibra, as fezes boiam. Tá. No vaso. Então a gente consegue identificar se a gente está consumindo pelo menos um mínimo de fibra por dia. Então essas bactérias benéficas, elas precisam de fibra. E se elas não são alimentadas, elas diminuem no nosso intestino. E se elas diminuem, diminui o metabolismo da tirosina. A matéria-prima não chega para a tireoide, não chega para os neurotransmissores. Gente, é muito sério isso, olha só. E não chegando... Aí vem as alterações, aí vem a medicina tradicional, que vai tratar sintoma. Sintoma. Não vai lá na causa, mas só que
se a causa é a desbiose intestinal, essa pessoa, além de ter esses problemas psicológicos e tudo, vai desenvolver outras doenças como câncer, doença autoimune, obesidade, porque a medicina não foi na causa, só tratou sintoma. E além disso, os medicamentos, eles têm as reações adversas, né? Da medicina tradicional, né? Então, Exato. trata um Aí vai sintoma, soma, soma, e aí vem outros, vai virando uma bola de vai neve virando a e a bola de gente, neve. é por isso que a É, população brasileira ela está doente, sim, por causa da nossa medicina que não está sendo tão propícia à população, não está uhum, ajudando a população. é, Pelo contrário, só está somando doenças, sim, não está tratando a causa. Então, assim, para você tratar a causa, você precisa de um acompanhamento. Então, sim, aqui na clínica, né, eu vou sim, fazer um acompanhamento. sim. Não é vendido uma consulta avulsa. Mas e aí, doutora, vamos falar como que são as fases, né? São várias fases de tratamento. Foi um protocolo que a doutora montou, né? E esse Isso. protocolo, ele atende todas as questões aí, a nutricional, a integrativa, também essa questão A psiquiátrica, psiquiatria, né? Psiquiatria, o teste o da teste, desbiose, né? Porque como a gente mesmo diz, a medicina integrativa, ela integra tudo. Ela não tudo. vai ali só você toma um medicamento e você passa a sua dor de cabeça, no outro dia você está com dor de cabeça novamente e está pior, né? Porque o objetivo é equilibrar. É o Então, equilíbrio. precisa seguir essas etapas. Não É, é uma etapa e acabou. Não. é, Precisa seguir porque é tudo integrado, a gente precisa integrar tudo. tudo. Tem todo um planejamento e é um protocolo montado por ela para que ela consiga atender o paciente de forma integrativa, Isso, até o integrada. espiritual. Até o Até o espiritual, né? O espiritual. espiritual faz parte, né? Lógico, e Sim, muito. sim. Corpo, mente e espírito. É. A medicina integrativa, a nutrição integrativa, trabalha com tudo. E como é que são essas fases aí, esse protocolo criado por você para atender seus pacientes de maneira mais eficaz e de maneira mais, né? Sim. De uma maneira mais ali, humanizada, de uma maneira mais direcionada para, né, todas os nossos, como eu diria, Pacientes, né? todos os nossos pacientes que, né? É porque a individualidade, né, de cada um. Então, a primeira consulta é a consulta integrativa, que eu vou Uhum, pegar todas as informações do paciente. O paciente, ele sente essa necessidade de ter um profissional que colha essas informações e faça o quebra-cabeça. E fala assim, qual é a causa, o que eu preciso fazer para ter um uhum. equilíbrio do meu organismo? Porque ele vai no médico, vai em outro médico É porque o e que fica tudo acontece? quebrado. Você vai em um médico, ele é daquela área ali, ele é especialista naquela, né? Isso. Eu sou especialista em coluna, eu sou especialista em dor, eu sou especialista em isso. Então aí, só que a gente fica perdido porque você vai nos especialistas, mas acaba que tem que montar, Esse porque o quebra. corpo é integrado, nós somos um só, né? Exatamente. Como que você vai fazer isso? Você fica, gente, eu estou tratando uma parte aqui, mas e as outras, né? Então fica meio que assim, até o próprio paciente fica perdido. Eu já me Sim. senti perdida assim. Quando eu tive fibromialgia, quando eu perdi minha mãe, eu fiquei fiquei deprimida, muito deprimida e tive fibromialgia. Então eu ia em especialistas, os melhores. E então, não, você vai tratar isso, mas não tratava a causa. Qual era a causa? Uma dor emocional que eu tinha. E pode ser várias, né? A gente E acabou de várias. fazer, É, a gente tentou é. identificar uma causa, que é a desbiose intestinal, Uhum. e deu negativo, Foi. né? Então eu Uhum. vou continuar a investigação, porque a fibromialgia, ela é multifatorial. Tem a psicológica, mas tem outros fatores que aí eu Sim, vou descobrindo cada causa, tratando cada uma delas para dar o melhor resultado. E um resultado que essa fibromialgia não retorne. sim. É igual a obesidade. A pessoa emagrece,
Aí vem o efeito sanfona. Como é que eu faço o emagrecimento? Eu faço a pessoa emagrecer e não ter o efeito sanfona. Eu vou equilibrar o organismo dela e ela não vai ter o efeito sanfona. Né? É um tratamento que a pessoa ela consiga ter qualidade de vida. Sim. O máximo que ela... Não é um medicamento que você vai passar, que ela vai emagrecer, mas depois aquela causa que está ali por trás, que pode ser emocional, que pode ser... São tantas. Ela vai permanecer. Por isso que a paciente ela volta a engordar. Volta. Né? Aí é tudo questão de tempo. Tem gente que volta depois de alguns meses, depois de um ano. E isso frustra o paciente. Sim. O paciente fica frustrado, ele fica desanimado, porque aquela doença volta. E o meu objetivo é orientar ele. Também trazer o conhecimento, né? Eu gosto muito de ter um bate-papo com o meu paciente. A consulta dela é demorada, né, doutora? Quanto tempo você fica na não primeira? Tem como ser uma consulta... pelo menos umas... Como eu divido em etapas, e aí eu consigo ficar 1 hora e meia ali, porque eu divido na nutrição integrativa, Então, doutora, você montou esse protocolo que está sendo um sucesso... E eu queria que você falasse um pouco sobre as etapas desse protocolo. Então, são 5 etapas. A primeira é a consulta integrativa, que eu vou colher todas as informações do paciente. A segunda é o plano alimentar e sobre o comportamento alimentar. A terceira é a psiquiatria nutricional. A quarta é novamente a consulta integrativa, que eu vou ter o feedback e dar continuidade ao tratamento. E a quinta etapa é o teste da desbiose intestinal para saber se o paciente tem e apresenta. Sim. Aí nós poderíamos falar um pouquinho mais de cada um, detalhar, aprofundar um pouquinho. Isso, né? Vamos para aprofundar o que eu faço, entender melhor o que eu faço em cada consulta. Uma. Poderia falar? A nutrição integrativa, eu vou colher todas as informações, exames de sangue, exames bioquímicos, o histórico de saúde do paciente, sintomas, eu vou fazer exame físico, eu vou observar todos os detalhes do corpo, a língua, cabelo, vou olhar o ser humano como um todo, vou também investigar o sistema digestório com o toque, avaliação física, que é a composição corporal, aptidão física para poder orientar sobre o exercício físico. Então eu vou fazer, vou colher todas essas informações, vou prescrever exames que estão faltando, exames bioquímicos. Então você pede os exames para os seus pacientes, sim, né? Sim, check-up. Eu não fiz, eu peço também. Tem gente que não tem convênio, eu peço os básicos, né? Os principais que eu preciso juntar no quebra-cabeça. Então, a nutrição integrativa, essa consulta, é juntar o quebra-cabeça. Para quê? Para descobrir as causas, os desequilíbrios, e aí eu entro com a nutrição integrativa e funcional para oferecer o resultado. Sim. E a segunda consulta é do plano alimentar e do comportamento alimentar. Então, eu vou falar sobre o comportamento alimentar, como vencer os desejos. Eu não sou radical, eu não sou aquela nutricionista radical que vai proibir, não, mas eu vou ensinar a comer esses alimentos, como dizer, doces, né? Vou dar receitas gostosas que o paciente pode estar recorrendo para não prejudicar a sua saúde. Né? Então a pessoa gosta de chocolate, mas qual chocolate comer? Qual receita fazer? Mas essa receita é gostosa? Ela vai me dar prazer? Então eu vou dar essa orientação para o paciente no momento que ele estiver estressado e que quiser se aliviar no alimento, né? Que a gente... Acontece muito. As mulheres, né? Nós, mulheres, né, meninas? Não gostamos de doces, né? E aí eu vou orientar, entendeu? Como consumir esse doce, qual doce fazer, qual receita fazer num momento de estresse para se aliviar. É importante, porque tem dia que você tem um momento ali que você fala, eu preciso comer um doce. Você, entendeu? Sim. Eu passo por isso às vezes. E se não comer, fica... Nossa, então assim, tendo essa alternativa... É muito bacana isso.
ter essa alternativa Então, de poder... essa parte do comportamento alimentar é fundamental, porque às vezes o paciente ele recebe a dieta, mas ele tem esses desejos, tipo bebida alcoólica, chocolate, Coca-Cola, e aí atrapalha a dieta. Sim. Então a pessoa segue ali a dieta de segunda a sexta, mas final de semana chega a consumir 3.000 calorias. Eu faço isso, gente, confesso. Doutora, pode puxar minha orelha. Que eu sou Agora paciente você dela. agora... Aí, sabe o que eu penso? Eu não tenho resultado, mas é Pois por causa é. do final de semana, porque durante a semana consome o valor calórico correto, Sim. mas chega o final de semana, chega a 3.000, 2.500 calorias, aí a média final fica bem maior. E que sugestão você dá para os seus pacientes que tem essa saidinha assim do final de semana, esse descontrole? Eu vou ensinar, né? Eu vou dar refeição livre, não existe dia do lixo, né? Porque o dia do lixo que é comer do jeito que você quer, em várias refeições do dia, né? Isso pode levar a um processo inflamatório, uma desbiose. Tem isso, olha, gente, como sobrecarregar os rins, principalmente diabéticos, podem até para uma UTI. Gente. Então, o dia do lixo é muito perigoso, principalmente dependendo ali, uma insuficiência renal, diabéticos, pode levar à morte. Olha só. Então, eu deixo assim, refeição livre. Uhum. Assim, ó, você tem 4 refeições livres durante a semana. Ah, durante a semana. Mas com moderação. Então, às vezes com eu falo assim, moderação. aí a pessoa fala, então eu vou tomar Coca-Cola. E aí, quando vê 2 litros de Coca-Cola? Refeição livre? Não é assim, é com moderação. Com moderação. Vai poder comer seu chocolate, vai poder tomar sua Coca-Cola, sua bebida alcoólica, mas com moderação. E aí, atrás disso, eu vou entrar com a psiquiatria nutricional para equilibrar os neurotransmissores, para melhorar o comportamento alimentar daquele paciente. Esse é o terceiro passo. Esse é o terceiro. Psiquiatria nutricional. A psiquiatria nutricional, que aí eu vou identificar qual neurotransmissor que o paciente tem deficiência através dos sintomas. Eu vou juntando ali os sintomas, aí eu descubro qual o neurotransmissor. E aí eu vou entrar com a matéria-prima que o organismo precisa para produzir aquele neurotransmissor. Nossa, eu achei que às vezes fantástico. depende de bactéria. E às vezes não consigo alterar a bactéria lá do intestino. E aí eu passo sublingual. Porque eu não posso depender do intestino. Tá vendo? Aí o paciente tem uma grande melhora. Eu achei isso fantástico, gente. O que eu fico feliz é que eu sinto que hoje, assim, aqui no Brasil, a medicina integrativa, a saúde integrativa, ela está sendo mais bem aceita, digamos assim, né? Porque antigamente as pessoas não tinham muito essa informação da importância de se tratar a causa, né? Esse tratamento diferenciado. Então, eu vejo que as pessoas estão aceitando muito bem, os pacientes atualmente estão ligados aí mais, né, nessa saúde, na medicina integrativa. Então, pessoal, é isso. Esse foi mais um bate-papo. Espero vocês. Até o próximo Além da Plástica. Tchau, tchau.